melhor agora? Vamos ver. Tá, não tá dando eco, não. Tá ótimo. Maravilha. Ok. Já temos aí 14 pessoas na live, vamos começar aí. Eu tô vendo Chegaram no horário. Tem um pessoal aqui, aluno meu, tem gente da família, tem bastante gente que veio acompanhar aí sua live, pessoal conhecer o JJ. Tem umas dicas boas aí de como ter um mindset adequado para investimento. Sua não, sua live não, nossa live. Tem participação 50%. Tamo junto. 50% no sucesso ou no desastre. Tamo junto, skin in the game. Mas vamos lá. Eu te conheci na comunidade dos antifrágeis e queria saber quem é o Moura, onde vive, quantos anos tem, tipo sanguíneo. Bom, Se apresente-se, Moura. Eu moro aqui em Lavras atualmente, eu sou professor aqui na Universidade Federal, dou aula de anatomia, de bioestatística, e comecei a acompanhar o grupo aí do Luiz Fernando Roxo e do Richard Hintenban, né? E tem esses grupos dos investimentos antifrágeis, e eu acho que a comunidade que a gente acabou criando com esse curso foi sensacional, né? Acho que só o networking que a gente acabou construindo ali já valeu o investimento no curso, e ter esse acompanhamento, ter esse crescimento junto com pessoas focadas no mesmo objetivo acrescenta demais, né? Então isso ajuda a gente a encontrar... Qual é o seu background, Moura? Eu sou formado em Educação Física, eu fiz a pós-graduação lá, mestrado, doutorado em Fisiologia do Exercício, depois o pós-doutorado em Fisiologia Endócrina, Fisiologia Humana, e hoje eu dou aula de Anatomia no curso de Medicina aqui na Federal de Lavras. Tem alguns alunos aqui assistindo a live, eu sempre que eu posso eu comento sobre antifragilidade com eles. Maravilha. E também a parte de bioestatística para o pessoal da pós-graduação. E é interessante essa questão da antifragilidade, porque na minha área, na educação física, a gente vivencia isso. Você pratica esporte também, você faz jiu-jitsu, né? Eu tô parado no jiu-jitsu, continuo fazendo academia, mas eu fazia jiu-jitsu, assim, tô parado agora, pretendo voltar em breve. E a resposta que o corpo humano tem ao exercício, à atividade física, é um exemplo clássico de antifragilidade, né? Essa é a maneira mais fácil de se entender a antifragilidade, né? De quando você é submetido a um estresse, após esse estresse você volta melhor, que é o que acontece com as fibras musculares após a hipertrofia, correto? Exatamente, você submete a um estresse controlado, a atividade física, você tem uma melhora aí, então o organismo responde a esse estresse melhorando, né? Então você tem um aumento de densidade óssea, um aumento da força muscular, diâmetro das fibras musculares, o seu corpo fica mais preparado para o estresse. E a gente conseguir trazer esse conceito, ou o Taleb ter trazido esse conceito para os investimentos, eu achei algo genial, né? Porque não é algo tão intuitivo, embora depois que a ideia seja lançada, você fala, pô, por que nunca pensei nisso, né? Exato, né? Depois que você entende o conceito e compra a ideia, parece um negócio tão óbvio, porque a sua cosmovisão muda, você enxerga o mundo de uma maneira diferente, e é um negócio que estava assim, caiu a venda dos olhos, eu nunca vi, é um negócio tão óbvio, certo? Exatamente. Eu acho que vale a pena a gente definir para o pessoal o conceito de antifragilidade, né? O que é antifrágil, o que é robusto, a diferença entre frágil, robusto, antifrágil. Certo. E então aí, monitorando também, qualquer pergunta que aparecer aí, fica à vontade aí, galera, para fazer perguntas, tanto para mim quanto para o Moura. Conceito de fragilidade. Até antes do Taleb, toda vez que alguém era questionado a respeito da definição de frágil, falava assim, é algo que vai atingir a ruptura ao ser submetido a um determinado estresse. Se eu pegar um copo de vidro, derrubar, ele vai quebrar, chegou a deformação plástica dele, ele não volta mais. Aquilo que suporta o estresse, para todo mundo,
era aquilo que é robusto, resiliente, né? Então, todo mundo, até mesmo na psicologia, falava, seja palavras de incentivo, né? Falava para você, seja forte, seja resiliente, seja robusto. E daí veio o Taleb, que é o quê? Mostrando que o antônimo de frágil não é ser robusto ou resiliente, e sim ser antifrágil. E daí o melhor exemplo que se enquadra é exatamente esse do corpo humano. As fibras musculares, quando submetidas a um estresse, elas se regeneram e voltam melhores do que eram antes desse estresse. Não dá para se dar um exemplo com a taça, que a gente acabou de falar, mas seria se você derrubar uma taça de vidro no chão e ela, quando tocasse ao chão, voltasse sendo metal. Seria a ideia da mitologia grega, a Hidra, que cada vez que se corta a cabeça da Hidra, duas aparecem no local. Então, esse é o conceito da antifragilidade. Exatamente. Eu fiquei pensando nessa época aqui de cultura pop, agora que está muito na moda, né? E eu fiquei pensando em alguns exemplos nesse sentido. E se a gente pensar naquele filme com o Bruce Willis, o Unbreakable, Corpo Fechado, em que você tem aquele personagem que tem aquela doença osteogênica, um problema osteogênico, né, e ele tem uma fragilidade ainda maior nos ossos, então qualquer estresse ele se rompe. Então isso é um exemplo de algo frágil. Se a gente pensar em algo robusto, a gente pode pensar aí no adamantium, né, do Wolverine, algo extremamente forte, aguenta qualquer tipo de estresse. E eu acho que um exemplo antifrágil seria a armadura do Pantera Negra, aquela que sofre o estresse e ela devolve esse estresse, ela se torna ainda mais forte, né? Então, dentro do universo da Marvel, eu pensei na exposição à raiva do Hulk, porque quanto mais raiva, quanto mais estresse ele passa, maior a raiva, maior a força. Exatamente. Então a gente tem esses exemplos aí na natureza, então você vê uma árvore, uma planta que é submetida a um ambiente caótico, um ambiente tempestuoso, como as raízes são mais profundas, como o tronco é bem mais grosso, como ela resiste melhor ao estresse, né? E trazendo toda essa filosofia, você falou de árvore, eu vi que você colocou no anúncio da nossa live o livro do Tao of Capital. Você chegou a ler ele inteiro? Do Spitznagel, né? Sócio do Taleb. Eu ainda não terminei de ler. Eu gosto muito da filosofia deles. Comecei a ler justamente por conta do Taleb. Até tá aqui comigo. Vou fazer esse gancho aí, falando da antifragilidade, mesmo que ele não cite a palavra antifragilidade nesse contexto, mas como trazer esse gancho para o investimento. Ele cita duas classes de árvores, o Mark Spitznagel. Esse livro é muito mais filosófico do que econômico, tal como os livros do Taleb. E essas duas classes são a angiospermas e as coníferas. Angiospermas é aquelas árvores mais arredondadas, folhas bem verdes, arredondadas também. E as coníferas são o que a gente conhece como pinheiro aí, da família dos pinheiros aí. As angiospermas, elas crescem muito rápido, muito rápido, muito rápido e competem no solo com as coníferas. Só que fazendo agora a história longa, resumida, quando vem um estresse, um desastre, que no caso é uma área incendiada, basta ter uma conífera só. Aquele solo o solo queimado, tudo vai acabar com as angiospermas e as coníferas sobrevivem àquele solo. E daí, a partir do momento que todas as angiospermas saem de cena por conta das queimadas, basta apenas uma conífera para começar a tomar aquele espaço e ganhar o espaço que antes era da angiospermas. Então, cresceu após o caos. Trazendo isso para o mundo das finanças. Todo mundo, até 2008, principalmente aqui nos Estados Unidos, ganhava muito, mas muito dinheiro com o real estate, que é a área de imóveis aqui. Porque o financiamento era muito fácil, era chegar e falar para o banco nem perguntava se você estava empregado ou não, você recebia uma carta de crédito e ia lá pegava uma casa. Alguém viu que esse sistema ia colapsar. E se você pegar a história daquele filme The Big Short,
Eu não sei como foi traduzido no Brasil. A grande aposta. Eles fazem, daí que foi onde eu comecei a entender um pouquinho das opções, da opcionalidade e dessa estratégia do DAO of Capital, que é, ok, toda vez eu estou perdendo um pouquinho, mas eu estou me mantendo vivo, mantendo vivo, e espero chegar ao caos para me beneficiar no caos, que aí é onde todo mundo perde, o dinheiro é como dizem os tubarões, só troca de mão. Exatamente. E dá um alô para o pessoal que está assistindo a gente aqui, JJ. Tem bastante gente aqui da UFLA, tem alguns alunos meus. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para a gente também. Tem o Átila lá de Campinas. Um grande abraço. As 10 primeiras perguntas aí ganham meio ponto com o professor. Aproveita para fazer a pergunta aí. Tem que ser pergunta boa, senão vai perder meio ponto. Um abraço aí pro pessoal de São José do Rio Pardo também, que está acompanhando. O Andrei está lá no Nordeste agora. O Andrei também é professor de Educação Física e ele tem trabalhado com musculação para criança. Uma ideia muito interessante. Ezequias aqui, aluno meu também. O Eduardo, que também é investidor. Gustavo, meu aluno de mestrado. Tem a Vanessa, lá do nosso grupo de investimento, né? Sempre traz uns assuntos bem interessantes lá, bastante ativa no grupo. E vive malhando. Vanessa, hoje eu fiz lá, comprei as opções lá na Interactive Brokers hoje. Consegui fechar essa ponta frágil aí que estava faltando. Tiago, Marcelo lá do nosso grupo também, Antônio, Alain. Leandro acabou de chegar. Carol, Marina, a Nath. Bom. Joia, Fabiano. Vamos dando um like aí, galera. E fique à vontade para fazer pergunta. Eu vi alguém pedindo para falar bem rapidinho aqui sobre estoicismo. Basicamente, o estoicismo é uma filosofia de vida, né? E aí que gera o link de como você colocar o seu mindset para funcionar nesse tempo, aguardando o caos. Porque imagina, todo dia, Moura, você vai estar perdendo um pouquinho. Todo dia você está só se mantendo vivo. Imagina no cardiograma, seu coração assim, ó. Só tá um passo de zerar, sabe? Não ter batimento. Mas você está lá, você está se mantendo vivo. Aguardando um momento do caos para se beneficiar desse caos. O estoicismo, basicamente, ele vai ensinar você a ter o seguinte mindset. Você vive o seu dia como se fosse o seu último dia. Então, os fracassos, os traumas, as vitórias que tiveram ontem, você aprende com o passado, mas não vive o passado. E você também não pega o futuro e cria altas expectativas. Você dá o seu melhor hoje. Não importa o que virá amanhã. A recompensa pode vir ou não. Então, a partir do momento que eu estou operando, eu estou aqui na minha mesa de operação, inclusive. Eu trabalho com 2 monitores ficam um de cada lado aqui. A partir do momento que eu estou operando aqui, eu estou fazendo o melhor de mim. Assumo um viés, vai ficar assim, ou vai para baixo, ou vai para cima, tomo a minha posição. É o melhor que eu poderia fazer. Veio um resultado positivo, não crio expectativas falando, eu sou fodástico do mercado, acabei com o mercado. E também, quando veio algo negativo, também não me mato por isso, entendeu? O estoicismo, eu dei a live lá com o Roxo, eu comentei com ele que é a figura clássica do Batman. Achei genial essa comparação. O pessoal faz, e é uma comparação muito, muito sábia do pessoal da DC, em fazer o estoicismo contra o epicurismo, que é a figura do Coringa. Porque elas são filosofias contemporâneas, são da mesma época e elas são totalmente contrárias. Enquanto o estoicismo, ele prega a moral, ou seja, eu vou fazer o meu melhor hoje, sem trapacear, da melhor maneira possível, sendo honesto. Isso é pregado do início ao fim. Então isso acaba com aquele tradicional jeitinho brasileiro de querer tirar vantagem em tudo, sabe? Isso não existe. Então a filosofia de vida que você faz aqui é o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor,
não carrego traumas do passado, não crio expectativas do futuro. E tem a questão moral, ética. Vou fazer dentro desses princípios morais e éticos. É a figura do Batman. Enquanto isso, o epicurismo qual que é a razão de viver do epicurismo? São os prazeres. Quer saber? Não me importa com o futuro, também não me importa com o passado, mas o que eu quero é me deleitar e jogar tudo pro alto. E liga-se liga o botãozinho do foda-se, né? É a figura do Coringa. E o Coringa não mata o Batman, porque o Batman é a razão da alegria do Coringa. E o Batman não mata o Coringa porque vai ferir a moral dele. Afinal de contas, ele teve a questão dos pais serem mortos. Ele não pega em arma de fogo por uma questão moral. E ele prende o Coringa no asilo lá, na prisão de Gotham, que chama Asylum, né? Eu não sei como foi traduzido no português. Sabendo que vai sair, porque toda hora sai. Mas ele não se importa. O que ele fez, que é dentro do alcance dele, foi feito. É a mesma coisa para eu que sou investidor, trabalho com trades. Eu faço tudo aquilo que está no meu alcance. Só que eu não controlo o mercado. Então, qualquer que seja o resultado, eu não posso deixar aquilo me abater, nem positivamente, nem negativamente. Então, essa é a base do estoicismo para dentro do investimento e também para uma questão de vida, como se portar na questão de vida. Você pode tentar trazer o estoicismo e falar um pouquinho aí, um pouco de como, não sei até o quão profundo você é na filosofia estoica, mas lendo o Taleb, eu acho que você pegou muito disso para a sua filosofia de vida. E eu queria entender um pouco de você, disso na sua vida de cotidiana na faculdade, com os seus alunos e com os seus estudos aí. Bom, só antes de entrar nesse ponto, eu estava pensando enquanto você falava do epicurismo, e o quanto isso é fragilizante na vida, né? A gente pega até mesmo historicamente os grandes impérios, como o epicurismo, como a busca somente pelo prazer, e acho que o maior exemplo aí é Roma, na época de Nero, por exemplo, como a busca pelos prazeres fragilizou um império gigantesco a ponto de ruir e nunca mais voltar a ser o que era, né? Você tem até mesmo alguns exemplos bíblicos aí, se pensar em Sodoma e Gomorra, e como essa busca pelo prazer ou pela comodidade, o como ela fragiliza e o como ela mata, né? Hoje, um dos grandes problemas de saúde estão diretamente vinculados com o sedentarismo. E o sedentarismo está relacionado com essa busca de prazer. É ficar na zona de conforto. Exato. O simples fato de você ficar na zona de conforto já é um indicativo do epicurismo. Exatamente. E no meu trabalho aqui, o que é interessante é que, como eu sempre estou trabalhando com jovens, e eu recebo os alunos aqui logo no primeiro semestre que eles entram na universidade, e são alunos que vêm de uma rotina de estudo muito pesada, uma disciplina muito grande para conseguir entrar no curso de medicina, né? Mas ainda assim, entrando no curso, a demanda é muito grande, de horas de estudo, continuar uma disciplina grande. E imagine você, eu tenho alunos aqui com 17, 18 anos, que nunca moraram fora de casa, estão morando fora de casa pela primeira vez, tem que lidar com as contas para pagar, relacionamentos, muitas vezes tem que morar com outras pessoas, aprender a administrar esses relacionamentos sociais, mais as demandas e as cobranças na universidade. Então, é o tipo de aluno que sempre foi aluno nota 10, e por conta até dessas pressões, da demanda de trabalho, de estudo, é muito difícil você continuar sendo um aluno nota 10. Mas isso não significa que você passou a ser um aluno ruim. Então, lidar com a frustração ali de tirar um 8, tirar um 7, um 7,5, é algo que eles vão aprendendo ao longo do curso, e que não é demérito nenhum, né? A gente tem que buscar ali equilibrar as coisas. Você não pode ter desequilíbrios na vida, porque é uma vida voltada somente para os prazeres, ou somente para o estudo, ou somente para o dinheiro. Sempre, se a gente treinar só um membro do corpo, a gente vai ficar com um lado hipertrofiado e o outro lado debilitado, né? Encontrar esse ponto de equilíbrio é difícil. E convivendo com eles, isso vai ajudando a gente a manter também essa mentalidade. Colocar as coisas em perspectiva. Para mim é bastante prazeroso, né? É renovador.
eu não sei para eles. Tem que aguentar minhas piadas o tempo todo nas aulas, não é muito fácil. Vocês podem deixar aí a reclamação, pessoal. Existe um confronto até com aquilo que está dentro da normalidade hoje de livros de autoajuda ou coisa do tipo. Não entendo que eu não estou falando para, viva, é exatamente o oposto, de viver uma vida desregrada. Mas muitas vezes a gente quer colocar metas e planos e quando isso não vai de acordo com as nossas metas e planos, nos frustra. E isso cria traumas e é muito difícil daí, na vida adulta, algumas vezes reverter esses traumas. Então, eu comentei da filosofia estoica exatamente para não se apegar a esses traumas. Você falou um pouquinho dessa época de faculdade, deixa eu lembrar, nunca compartilhei isso, vou compartilhar agora. Isso aí agora é muito mais pessoal do que do lado de investimentos, mas vai contribuir para essa live. Eu sou engenheiro formado. Minha primeira graduação foi feita aí no Brasil, na cidade de Taubaté. Tem um aluno aqui assistindo a gente que está fazendo medicina agora, o Eduardo. Ele é engenheiro também, começou medicina agora, também investe na bolsa, está seguindo os seus passos aí. Maravilha. E por que eu estou falando isso? Eu acho que minha esposa entrou na live. Ela sabe. Eu sempre fui muito apegado com o meu pai. E o meu pai não tinha a mão direita. Ele perdeu na máquina de moer carne quando ele tinha 14 anos de idade. O meu sonho era fazer medicina. Eu não passei em medicina. Daí fiz engenharia, consegui bolsa em engenharia, daí cursei engenharia, fiz pós, vim aqui para os Estados Unidos, concluí a parte de estatística em Harvard, mas a engenharia ficou para trás. Meu pai já não está entre nós, eu nunca consegui desenvolver. O lado que eu atuei da engenharia também tinha alguma correlação com isso, porque eu trabalhava no desenvolvimento de produtos e processos em manufatura, então bastante com a parte de robótica, programação, e eu gostaria de fazer uma mão biônica para ele. Não tive a oportunidade, mas fica aí a questão de como a vida vai levando, simplesmente em você fazendo o seu melhor. Eu nunca imaginei, primeiro, que eu estaria onde eu estou, que eu moraria hoje aqui onde eu estou, que eu estaria casado com a esposa que eu tenho, mas simplesmente só fazendo o melhor que eu posso a cada dia. E sem esperar a recompensa. A recompensa pode ser... você pode olhar um jardim cheio de flores, sua recompensa pode ser uma rosa vermelha, o jardim vai estar cheio de rosas amarelas e você vai deixar passar porque você fixou uma meta. Eu sei que isso é contraintuitivo, é muito diferente do que se prega na normalidade, mas dentro da filosofia estoica e trazendo para os investimentos, é simplesmente a mensagem que eu deixo. Faça o melhor de si hoje, não espere o dia de amanhã e você será retribuído. Talvez não como você deseja, talvez muito melhor do que você espera. Exatamente. Eu acho que a questão é a gente estar exposto. O Taleb fala da serendipity, dessas aleatoriedades que podem acontecer, e a gente está aberto a essas exposições. Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer, né? Você está em condições, ter essas opcionalidades, sejam elas visíveis ou não, mais ou menos como um shadow gamma aí das opções, né? Que muitas vezes podem potencializar demais o seu resultado e a gente não estava nem enxergando, contando com ele. Exatamente. Eu acho Trazendo um pouquinho agora... Pode falar, desculpa, te cortei. Não, pode falar, eu acho que você ia para a mesma direção. Para os investimentos? Isso. Okay. Eu acho que tem bastante gente querendo saber aqui como a gente organiza os nossos investimentos, né? Alguém aqui tinha pedido um exemplo prático de como se manter vivo na bolsa. Isso, Rômulo. Ok. Vamos lá. Uma estratégia que é muito divulgada pelo Taleb, que é o autor aí que eu mais gosto de ler, e parece que o Moura também está seguindo dentro da mesma perspectiva, é o que a gente chama de barbell. Que, bom, você está na área de educação física aí, Moura, explica aí o barbell. Esse é um dos melhores exemplos que a gente pode ter, né? Seria uma barra de peso mesmo, dessa de academia, em que você tem os pesos nas pontas da barra.
você não tem o peso ali no meio, até por questão de equilíbrio, eles estão localizados aí nas extremidades. Isso a gente considera os riscos, né? E o meio seria aquele risco médio que a gente tenta evitar. Então você tem uma ponta extremamente conservadora nos seus investimentos e uma ponta mais agressiva, de investimentos um pouco mais arriscados, mas que podem te dar um retorno exponencial. Como se manter vivo? O simples fato de poupar te mantém vivo. Eu nunca vi alguém poupando e falar assim, ó, eu fali poupando. Não tem Fugir como. de dívida, né? Não contrair dívida. Que você, com certeza, nunca vai ver ninguém falando assim, ó, paguei todas as minhas contas e fali. Não. Exato. Então, no barbell, que é a estratégia do Taleb, ele ainda ele põe de maneira assimétrica. Você tem a barra aqui no centro. De um lado, você tem 90 quilos, do outro lado você tem 10 quilos. Então, esses 90 quilos é exatamente para te colocar em investimentos conservadores. Então, qual seria a probabilidade de um... Eu estou muito desconectado, ô Moura, talvez você venha com exemplos mais enriquecedores aí do Brasil, mas investimentos muito conservadores nesses 90 que a gente tem no Brasil, pode-se falar de tesouro direto, pode-se falar... o que mais? Tem gente que considera imóveis, porque é algo palpável, ouro, prata... deixa você seguir aí com a lista. Os exemplos principais que a gente teria aqui no Brasil seria mais o Tesouro Direto mesmo. Então, principalmente o pós-fixado, né, o Tesouro Selic, porque esse, se tiver alguma oscilação na taxa de juros, se o governo mexer na taxa de juros, você não corre o risco de ter uma oscilação grande. Se cai a taxa de juros, os títulos pós-fixados, eles oscilam, né? Se cai a taxa de juros, um pós-fixado ele valoriza. Mas se a taxa de juros sobe, um título pré-fixado ou mesmo um título indexado aí ao IPCA, que tem uma ponta pré-fixada, ele vai se desvalorizar bastante. Então, se você tiver que resgatar antes do vencimento, você vai acabar tendo uma perda. Então, dentro dessa ponta aí em que a gente coloca, o Taleb sugere 90%, nessa ponta conservadora. A gente tem feito alguns ajustes, né, trabalhado com uns 80%, fazendo um seguro de carteira para a parte de renda variável, mas eu, particularmente, na ponta conservadora, eu sou extremamente conservador, eu iria para o Tesouro Selic, porque é risco soberano, você só deixa de receber se o país falir. O governo falir, o país falir. E é a última alternativa, mesmo, porque ele tem a impressora do dinheiro, né? Então, mesmo da área aí do Brasil, da área, mas pode acontecer igual o Zimbábue e Venezuela. Então, o que é recomendável, se você não quer diversificar muito na sua área conservadora? Desses 90%, você pode alocar 80% nos tesouros e pegar 10%, 15% ou até mesmo os 20% e jogar em dólar. Porque se acontecer alguma catástrofe nacional, o dólar ainda é o fiat money que rege o mundo. Então, essa disparidade você seria beneficiado. E ainda é considerado como do lado conservador. Uma realidade diferente da que eu vivo aqui. Porque aqui nos Estados Unidos o dólar é o próprio fiat money. Então, essa parte conservadora é bem mais alocada em ouro e prata e imóveis livres de débitos físicos. A parte de imóveis, fugindo aí se você não tiver um volume de dinheiro suficiente para que essa quantidade para que esse valor alocado em imóveis não tome um percentual muito grande da sua carteira, ou praticamente toda a sua carteira, ela deixa de ser encarada até como um investimento, pode até se tornar um passivo, né? Tem muita gente que acaba fazendo financiamento para ter um imóvel e muitas vezes não percebe o quanto isso pode estar atrapalhando ou atrasando a independência financeira.
Quando eu falei livre de débito, é exatamente isso. Free and clear, a gente chama aqui. Então ele já está Exatamente. quitado. A última coisa, principalmente no Brasil, que eu faria hoje, seria comprar um imóvel. É bem mais... a corda para o lado de quem aluga é bem melhor do que para o lado de quem Exatamente. vive em casa própria, entendeu? Eu e minha esposa, Porque... a gente passou por essa experiência, né? Assim que a gente casou, tinha acabado de construir, e a aquisição do terreno, do imóvel e a própria construção tinha uma parte grande de financiamento. E 6 meses depois que a gente tinha casado, eu estava morando na casa, eu passei no concurso aqui em Lavras, tive que me mudar, a gente teve que abandonar o imóvel que a gente construiu do jeito que queria, toda aquela coisa do sonho brasileiro, né, que muito era voltado para isso. A gente não... tem que ter um imóvel. E depois que a gente percebeu a dificuldade que era de liquidez, a gente demorou quase 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos para conseguir vender. Ainda teve uma troca num terreno, e no meio do caminho foram surgindo algumas propostas absurdas, que se a gente tivesse endividado, tivesse enforcado no momento, teria vendido por metade do valor. Então a própria liquidez do imóvel é algo que hoje eu não enxergo como investimento, pelo menos perto do meu patrimônio. Então é algo que não seria inteligente a gente fazer, contrair uma dívida dessa agora. E hoje a gente mora de aluguel, e fazendo as contas aqui do valor do imóvel e o que a gente paga de aluguel, está dando cerca de 0,3% desse investimento, né? Então, o valor dessa casa, se tivesse investido na poupança, ainda estaria rendendo mais do que a pessoa recebe de aluguel. Então, não é um investimento, hoje, pelo menos, muito bom, né? Aqui ainda, em alguns lugares, você tem que avaliar muito, porque cada estado aqui, as leis são diferentes, as taxas são diferentes, impostos são diferentes, subsídios, mas existem, o governo incentiva diversas deduções do imposto de renda em depreciação do seu imóvel, se você põe o seu imóvel para alugar. Então há diversos incentivos para você pegar ser o locatário de um imóvel, entendeu? A Vanessa fez uma realidade totalmente diferente. A Vanessa fez uma pergunta aqui interessante, que é que o marido dela tem o sonho da casa própria, ela tem o sonho da liquidez própria, né? Como proceder. Vanessa, e a minha esposa também era muito mais voltada para ter a casa própria, a gente acabou construindo, ela tinha essa vontade, e depois que a gente passou por essa dificuldade de liquidez, de não ter essa liberdade de poder contar com o dinheiro ali na hora que a gente precisava, tanto a cabeça dela como a minha ficou bem mais voltada para as opcionalidades, né? E você ter dinheiro em caixa, ter um ativo com liquidez, vale muito mais a pena. Então, se essa compra do imóvel tomar uma parcela muito grande do seu patrimônio, talvez valha a pena você adiar um pouco esse sonho. A minha esposa está assistindo a live aqui, ela está no comentário aí. Mas existe a possibilidade da conclusão de ambos os sonhos, correto? Porque é só você estar aberto, a chave é essa, está aberta a opcionalidade, porque hoje é totalmente côncavo a questão de, pensa comigo, casei, agora tenho que ter a minha casa. Então, independente do mercado como estiver, você tem que ter a sua casa. Esse é o mindset padrão. Isso é uma estrutura côncava. Não está aberta a opcionalidade. Agora, tem mais a perder do que a ganhar. Agora, quando você tem a sua reserva, começa a fazer a sua reserva de valor, aumentar o seu patrimônio, e aparece o caos, que a gente discutiu agora há pouco, e você está aberto na hora do caos para pegar, todo e qualquer investidor, o Warren Buffett vai falar isso, Jeff Bezos, qualquer investidor vai falar assim, que o dinheiro se faz na compra, certo? Então é muito pertinente você ter o seu imóvel próprio, para não dizer até mais de um imóvel, mas na hora correta. Então, corre atrás da liquidez e espera a hora do aporte. Exemplo disso, Vanessa, você colocou o aporte
no momento correto as suas puts e viu a consequência do mercado. Imagine se você tivesse colocado lá nas opções quando a volatilidade estava mais alta. Ela tá rindo à toa aí. Em dezembro, que teve aquela queda grande no mercado americano, né, como a volatilidade subiu, seria um momento errado de entrada, né? Não dá para comprar o seguro depois que a casa caiu. O Renato fez uma pergunta interessante aqui das criptos. O que a gente acha do momento atual das criptos, né? Aportar ou aguardar possível correção? Voltando lá para a estratégia Barbell, a gente falou do lado conservador. Vamos falar dos outros 10% agora. O que é aqueles outros 10%? Você mencionou a questão bíblica, né? Então, seria o dízimo, correto? Nunca vi ninguém morrendo também no Antigo Testamento dando dízimo. Exato. Então, tirar 10% daquilo, da totalidade do seu patrimônio, não te mata. E o que esses 10% dentro da área de investimento? Coloca naquele barbell que eu falei, os 90 aqui, esses 10 aqui, é o dinheiro que você não está considerando sacar, você não está considerando, lembra aquela questão do estoicismo, ser prejudicado e acarretar num trauma, e nem grandes expectativas. O Bitcoin amanhã vai chegar a 20 mil dólares de novo. Exatamente. Mas você deixa ele lá, você aplica nesses investimentos de alto risco, a gente falou do baixo risco, fuja do risco médio, essa parte aqui não tem peso algum, e vai para o risco totalmente agressivo. E daí é onde o Bitcoin entra. Você coloca ali pequena parte do seu portfólio, porque ninguém sabe o dia de amanhã, e se vingar, você tira proveito disso. A Vanessa está perguntando aqui a questão de um barbell sem cisne negro e sem crise, se vai dar em algo, né? Eu acho que o mundo ele nunca teve tão frágil, tão suscetível a brisas que se tornam tempestades como agora. Então a gente tem aí uma dívida americana de mais de 22 trilhões, tem essa guerra comercial aí dos Estados Unidos e da China, você tem uma queda nos mercados dos emergentes, a gente está vendo a crise aí na Argentina, crise na Venezuela. Então, ainda que não tenha um cisne negro nesse momento, e se a gente pegar, embora a gente como talibiano, a gente não leva muito em conta séries históricas, mas se a gente olha para o passado, uma coisa que a gente pode ter certeza é que em algum momento vai ter uma crise. Em algum momento E o Barbell ele veio exatamente por isso, porque vamos supor, se você soubesse que o cisne negro viria amanhã, é a história daquele que passa na Multishow, aquele TV show, aquele seriado, agora que eu lembrei o nome em português, seriado chamado Billions. O cara previu que vai ter o desastre lá, comprou, encheu tudo que ele tinha em put, em opções, e ficou bilionário. Se você soubesse o dia de amanhã que a crise está literalmente amanhã, você colocaria não os 10%, você colocaria 110%, correto? Exato. O Barbell ele veio exatamente para prever o mundo sem a crise, porque a gente não sabe o dia da crise. A assimetria está exatamente nisso. Todo dia vai ser um dia de não crise, mas quando essa crise vier, ela vai tirar tudo fora do patamar. Então, para se manter vivo, fica lá com os 90% conservador, 10% ultra agressivo. Então o Barbell é exatamente para responder essa pergunta aí da Vanessa. Como viver sem o cisne negro? Via Barbell. E pensando aqui em um tipo de cisne negro, que seria exatamente a não ocorrência de um cisne negro, por mais paradoxal que seja isso, ainda que isso não ocorra, você se manteve vivo esse tempo todo. Se manteve em uma postura antifrágil, uma postura sem dívidas, uma postura de estar preparado, né? Eu acho que isso é o principal. E muita gente vai para os investimentos com essa ideia de que vai ficar rico amanhã, ou que para vencer na bolsa você precisa saber de alguma dica quente, de alguma informação privilegiada, porque muitos filmes acabam passando isso, né? Mas a realidade é bem outra. Quando você consegue criar essa mentalidade, a disciplina
de investimento de uma forma saudável, de uma forma que você não se expõe ao risco de falir, ao risco de morrer no mercado, você consegue ter retornos exponenciais ou retornos mais adequados e saudáveis. Certamente. Galera, vamos dando um like aí e faz um favor para mim. O Gabriel acabou de se ajuntar aí. Ele acabou de virar adulto hoje. Fez 18 aninhos aí. Vamos dar parabéns para ele. Parabéns, Gabriel. O mestre das opções aqui, junto com o JJ. E a respeito do Bitcoin, a pergunta que o Renato estava fazendo a respeito de momento de se expor ou não, o Bitcoin é um ativo muito volátil ainda, né? Ainda se discute se ele pode ser encarado como uma moeda, como um investimento, se é só especulação. Muita gente entrou em golpes de pirâmide que alegavam ser investimento em Bitcoin, investimento em criptomoedas, e hoje não querem nem ouvir falar do ativo, porque associaram que toda pirâmide é vinculada ao Bitcoin, ou que todo investimento em Bitcoin é pirâmide. Acho que a primeira coisa que o pessoal precisa entender é que esse é um ativo que até hoje não existia nas condições que ele existe, que possibilita uma transação financeira rápida, barata, em qualquer lugar do mundo. Ele surge como uma alternativa à centralização das moedas nos bancos centrais, e só essa possibilidade já é algo extremamente disruptivo para o pessoal aí que entende o Estado como uma fonte da maioria dos males que assola a nossa sociedade. O Bitcoin é uma ferramenta extremamente disruptiva e libertadora, né? Ainda está nos primeiros passos, a gente tem só 10 anos dessa implantação, mas são 10 anos em que a rede está funcionando 24 horas por dia, todos os dias, e não tem nenhuma fraude registrada na rede do Bitcoin, no blockchain. Nunca foi violado, nunca foi hackeado. Então é algo que tem se mostrado bastante robusto, aí, com um efeito Linde crescente, né? É algo que a maioria das pessoas deveria começar a, pelo menos, estudar. Quem estiver pensando nessa questão de estratégia barbell, de investimento, vale a pena separar ali pelo menos 1% dessa sua ponta mais arriscada, começar a se expor a esse ativo, estudar como funciona. E Bitcoin é aquela coisa. Eu sou extremamente a favor de que você só invista em Bitcoin se você tiver a posse do ativo na sua carteira. Então, não deixem em exchange, não deixem em empresas que fazem arbitragem ou que vão trabalhar para render o seu Bitcoin. Não vale a pena. A ideia do ativo, lá quando o Satoshi Nakamoto lançou o white paper dele em outubro de 2008, era um ativo que você pudesse ser o dono da sua moeda, que não dependesse de centralização de banco, que você pudesse ter liberdade de trabalhar com esse ativo da maneira que você bem entendesse, né? O Gabriel perguntou se a gente acredita que a questão de não ter lastro é algo maléfico. É meio que piada isso, o Gabriel, porque se você parar para pensar, desde 1971, se não me engano, isso. Nem o dólar, que é a moeda principal hoje mundial, não tem mais lastro. Ela era atrelada ao ouro, depois ela deixou de ser atrelada ao ouro. Quem tinha ouro na época passou a ser considerado criminoso. E nada hoje existe lastro. O lastro nada mais do que um efeito contábil. O papel moeda que você tem é um efeito contábil dizendo assim, ó, é um título de dívida pública que o governo te dá, um saldo positivo, para você pagar ele de volta. E se alguma coisa não vai economicamente para a direção que ele quer, aí é a parte frágil do sistema, ele imprime mais nota, mas não tem lastro nenhum, não significa riqueza. E por questão de oferta e demanda, hoje, eu vou dar uma dica para vocês. Quer se tornar um milionário? Eu vou ensinar vocês como se tornar um milionário hoje. Hoje. Escrevam isso agora. Você pode ir na Amazon, aqui nos Estados Unidos, vai ficar um pouquinho mais caro por conta do frete. Você põe assim, ó,
$1 milhão Zimbábue. Eles vendem para você a nota do Zimbábue de $1 milhão. E lá tem a nota de $1 milhão. Só que você não consegue comprar uma caixa de ovo com $1 milhão zimbabueanos. Então, imprimir dinheiro, oferta e demanda, fragiliza o sistema. Mas voltando à origem da pergunta, nada hoje tem lastro. A única vantagem hoje do Bitcoin é porque a maneira que ele foi estruturado, ele não tem... você não consegue fazer essa impressão de mais moedas. Ele tem um número já pré-estabelecido de moedas no algoritmo dele. Isso, só vão ser minerados 21 milhões de Bitcoins. Então, até do ano 2100 e alguma coisa, vai terminar essa mineração. E a partir daí você não tem mais nenhum Bitcoin pode ser criado, ou seja, você não tem como inflacionar essa moeda. Ela é vista inclusive como uma moeda deflacionária, né? Essa questão do lastro ela é interessante porque hoje o que a gente tem como lastro é uma lei de curso forçado. Então a gente é obrigado a utilizar o real, a utilizar o dólar aí nos Estados Unidos. E quem está garantindo que essas notas têm valor é o Estado, é o Banco Central. Da mesma forma que na Venezuela, o Bolívar, o lastro do Bolívar é o Banco Central venezuelano, e a gente está vendo como está funcionando lá, né? Então, não importa se é uma lei de curso forçado ou não, a partir do momento que essa moeda deixou de valer alguma coisa, ela vai inflacionar e vai perder o poder de compra, independente de qual é o Estado que está por trás ali te obrigando a utilizar essa moeda. Inclusive na Venezuela, a criptomoeda tem sido muito utilizada como uma forma de fugir desse problema inflacionário, então, principalmente como uma reserva de valor. Lá eles têm usado muito aquela criptomoeda Dash, por conta de uma característica mais de anonimato nas transações, e tem servido como uma alternativa aí para fugir da desvalorização. Você tem uma inflação de milhões % ao ano que não tem condições de sobreviver, né? E eu imagino as mudanças de paradigma, seja um paradigma econômico, com a utilização de uma determinada moeda, as mudanças de paradigma elas surgem quando você esgota um determinado sistema. Então tinha um sistema econômico no país, um econômico-social, que levou a um esgotamento das reservas, das relações financeiras do país, culminou com essa inflação. E eu imagino que na próxima crise, se ela vier na proporção que a gente está imaginando, por conta de toda a dívida que a gente está vendo no mundo hoje, possa ser uma quebra desse paradigma econômico. E eu acho que a gente tem que estar pelo menos com um pezinho já exposto a essa possibilidade de uma valorização do Bitcoin, seja uma valorização, seja como uma reserva de valor, vale a pena começar pelo menos a estudar o ativo e, de repente, se expor um pouquinho a essa moeda. E começar a entender como ele funciona, né? A Vanessa perguntou a respeito, reclamando que não existe assessor financeiro talebiano. Até mesmo porque o próprio Taleb fala o seguinte, Vanessa, se você depende de um salário para dar conselho financeiro a alguém, a opinião dessa pessoa é totalmente desconsiderável, entendeu? Então, esse é o princípio do skin in the game. Então, os verdadeiros assessores financeiros é aqueles que estão com a pele em jogo aqui, que se fizer uma operação errada da própria carteira, acaba indo para o cemitério, entendeu? Termos de se dizer, logicamente, se o assessor financeiro tiver a pele em jogo e for um talebiano, ele não vai para o cemitério, porque ele tem que se manter vivo, ele vai ter que saber balancear dinamicamente o barbel dele. Exemplo aí do Brasil, o pessoal fala pra caramba, o Breda, do Fundo Alaska, ele põe 85% do patrimônio total do fundo é de dinheiro dele. Isso já é uma boa forma de você filtrar o que é bullshit, né, e o que é confiável em algumas sugestões ou dicas, né, que é o maior perigo. E eu acho que o Bitcoin ele também ajuda a ensinar isso, você não depender de uma terceira parte.
você tem um relacionamento P2P, para onde você está mandando seu dinheiro, é completamente descentralizado. Quem faz as validações são os vários computadores espalhados pela rede, os nós da rede, e isso mostra mais uma vez o quanto a gente tem que começar a assumir e colocar a pele em risco. Eu acho que isso é mais uma das lições que o Taleb traz aí, que são extremamente importantes. Sem dúvida, sem sombra de dúvidas. E falamos do Bitcoin. Você colocaria 100% então do seu patrimônio no Bitcoin? Não, jamais. E sugiro que ninguém faça isso. Por mais que você acredite em um determinado ativo, isso não só para o Bitcoin. Magazine Luiza, que todo mundo tem visto aqui como um ativo de sucesso aqui no Brasil. Primeira coisa que já subiu demais. Então, já estaria no momento errado de se expor demais a uma entrada nesse momento, né? Mas ainda que você acredite demais no potencial de um ativo, a primeira regra é sobrevivência. Não coloque mais dinheiro do que você pode perder, e aquele dinheiro que, se te tirar o sono, tem alguma coisa errada já no seu investimento. Você tem que dormir tranquilo, independente de como o mercado vai acordar amanhã. É assim que Isso é fundamental. Que eu penso. Dentro do Barbell, gente, tem um outro autor que o Taleb gosta muito, que é um francês que, infelizmente, já não está mais entre nós, mas ficou bastante conhecido, foi indicado para o Nobel, tudo, que é o Benoît Mandelbrot. E esse cara, depois do Fibonacci, que é a parte numérica existe um chamado Golden Rule, a regra de ouro de Fibonacci, que tudo respeita uma determinada proporção. Mandelbrot colocou o Fibonacci, que até o momento era 2D, num 3D total, uma fractal. Procurem depois no YouTube, fractais Mandelbrot. É algo tremendo. E as finanças trabalham como fractais também. E o sistema de você fazer o seu portfólio da maneira Barbell, ele também é uma fractal. Ou seja, o que eu quero dizer por fractal? Você tem o 90-10, dentro do seu 90-10 você tem outro 90-10, que dentro desse 90-10 tem outro 90-10, e você vai se ajustando. O Moura comentou que na parte agressiva, aquele 10 ali, ele põe daqueles 10, criptomoeda. Isso. Desse criptomoeda, ele pode colocar dentro desse criptomoeda 0,9 Bitcoin, 0,1 altcoins. Exato. Então o Bitcoin aí funcionando dentro da parte agressiva, o Bitcoin funcionando como a parte mais conservadora das criptomoedas, que é a que está há mais tempo no mercado, já tem se provado no tempo, e as outras que são investimentos, são as apostas aí que a gente imagina que algumas altcoins possam ter um bom rendimento, elas são tem que ser um percentual bem menor, né? Você não pode se expor a ponto de comprometer o seu patrimônio. E o que eu tenho percebido mais é essa mudança de mindset em relação ao investimento. Esquecer a ideia de que o investimento ele vai te tornar rico do dia para a noite, porque essa é a ideia que a gente tem, seria a mesma ideia de apostar numa loteria, por exemplo, e investimento não pode ser encarado como loteria. Tem que ser algo extremamente estruturado, pensado, estudado, algo que a gente não deve delegar a ninguém a responsabilidade. É a nossa sobrevivência que está em jogo relacionado com isso, né? Eu sou funcionário público e hoje em dia, até mesmo por conta das mudanças políticas aqui, a ideia de estabilidade dentro de um serviço público, ela tem mudado, pelo menos a minha visão em relação a isso, ela é completamente diferente do que se enxergava algumas décadas atrás, né? Não dá para a gente contar com uma aposentadoria que até então era uma boa aposentadoria, e a gente tem que passar a assumir essa responsabilidade aí de como vai ser o nosso futuro. Então, eu tenho que cuidar aqui do Rodrigo do futuro e da família do Rodrigo do futuro, né? A responsabilidade é minha. Espero que ele me agradeça lá na frente. E não, porque vai ser muito ruim se
se não tiver ninguém para cuidar dele. Sem dúvida. O que a gente tem que aprender, isso para tudo na vida, tá? Porque vai chegar uma hora que o corpo é perecível. Então, a mente não vai estar funcionando e o corpo não vai estar funcionando. Então, independente do tipo de trabalho que você exerça, esperando um salário, em determinada época da sua vida, tá agora em voga aí a questão da previdência, mas a dica para todos vocês que estão aí, as 16 pessoas que estão nos ouvindo, nunca dependa de 3 classes que eu vou dizer agora. Nunca dependa de banco, porque toda dívida é frágil. Nunca dependa de governo, ou seja, corra você atrás da sua previdência. Tá bom? E o terceiro grupo, banco, governo, e agora esse é o terceiro, daqui a pouco eu lembro e falo. A Vanessa perguntou aqui quando a carteira é da sua mãe. Vanessa, no seu caso, que está estudando toda essa parte de investimento, sabe toda essa questão talebiana, existe um gap de geração da capacidade de absorção de informações. Se ela não estiver acompanhando tudo isso, é muito melhor que você gerencie, porque eu acho que não tem... o mais próximo aí de um skin in the game é você poder cuidar da sua mãe. Você não quer, vai doer tanto em você quanto nela se alguma coisa estivesse acontecendo de errado. A terceira classe eu lembrei, o empregador. Então nunca dependa do seu empregador, nunca dependa de banco e nunca dependa do governo. Eu acho que isso a liberdade no dia de hoje seria traduzido dessa forma, né? A gente pode até chamar aí o emprego quase de uma escravidão moderna, em alguns casos, né? Principalmente quando você trabalha em algo que você não gosta. Aí mais do que isso. Mais do que isso. Por exemplo, existe um tipo de visto de trabalho que você vem aqui para os Estados Unidos, que é o visto L, que é o visto de transferência. Então você vem para trabalhar de uma empresa aí do Brasil ou de qualquer outro lugar, para trabalhar na mesma empresa, só um branch diferente, né? Um outro site, mas tem que ser a mesma empresa, e você não pode sair dela, você não está aberto a nenhum outro empregador. Então, situações como essa, eu posso dizer que é a escravidão do século XXI, porque os caras vão pintar bordado, você vai trabalhar 3 turnos e ainda não é suficiente. São situações frágeis mesmo. Isso acontece muito no Japão, tem muita gente que vai do Brasil para o Japão para trabalhar e acaba preso dessa mesma forma, né? Então a gente conseguir trabalhar para manter a liberdade aí é algo de valor incalculável. Sem dúvida. Mais perguntas aí, galera? A gente está chegando agora, deixa eu ver quanto tempo de live já. Já deu 1 hora. Acho que logo o Instagram derruba a gente aí, então. Vamos para as considerações finais aí, então. Um abraço aí para o pessoal que tá acompanhando. O Renato, o DSS Olive, que sempre atualiza a gente com umas análises boas lá no grupo, né? A Crypto Invest. Pessoal, um abração. JJ, obrigado pelo convite. Opa, tamo junto. Sigam o Moura. Estou à disposição.